vamos lá, queridos. Finalmente vamos chegar na parte de derivadas. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como fazer aqui o cálculo da velocidade instantânea em cima de um determinado limite. Não me pergunte como eu consegui girar essa bendita dessa imagem. Tá? Ela está torta, mas enfim. Agora nós vamos finalmente falar sobre derivada. Derivada nada mais é do que eu pegar e criar uma fórmula para eu poder ter essa taxa de alteração instantânea. É mais ou menos assim, né? É a derivação de uma determinada função. Tá bom? Não quer dizer que seja exatamente só dessa função, mas em si a fórmula é aplicável para qualquer função. E como é que nós temos, como é que é a definição da derivação de uma função? Então veja que eu tenho aqui o bendito do meu f, o qual eu tenho este tracinho aqui, tá bom? Não é a inversa da função, aqui realmente é derivada. A, que é igual ao quê? É igual ao limite do que? É exatamente isso daqui, tá bom? Só que assim, quando nós estamos tratando sobre derivadas, né, é bem mais fácil eu tratar o quê? Eu tratar essa diferença de x menos a como h. Então, x menos a é simplesmente igual ao meu h. E o meu x, que é da minha primeira função, é igual ao quê? Vai ser igual a mais h, que é essa diferença, né, esse acréscimo que eu estou tendo. Então eu vou ter o quê? O limite de h tendendo a zero. H porque é a definição, tá? Poderia ser qualquer outra variável, qualquer outra letra. Então eu vou ter aqui a função de f a mais h menos f de a sobre h. Inclusive, se eu fizer isso daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a função da derivada. Eu vou ter No próximo capítulo eu vou explicar sobre funções de derivadas, tá bom? Mas derivadas como uma função, perdão. Aí depois no capítulo 3 nós vamos tratar sobre regras de derivação. Mas pelo menos agora no capítulo 2 eu quero que vocês entendam o conceito da derivada. A derivada, ela é uma função, ou vamos dizer assim, uma subfunção da minha função anterior. Então, por exemplo, vamos tirar a derivada, vamos derivar essa função aqui que é o 4,9t elevado ao quadrado. Qual que é a derivada? Então, quando você pensa assim, qual que é a derivada da minha função 4,9t elevado ao quadrado? Tá bom? E a partir dessa função, nós vamos poder substituir alguns valores e chegar exatamente a esse valor. Então, por exemplo, nós sabemos que é 49 metros por segundo quando nós estamos tratando sobre t, t a 5, tá bom? Aproximando-se a 5. Então vamos lá. Qual que é a função que nós temos? 4,9 elevado ao t elevado ao quadrado. Então eu vou tirar, então vamos colocar qual que é a função, a f de x. Veja que não é f tracinho de x, é só f de x. Então eu tenho o quê? 4,9 x neste caso, né, pois afinal de contas é o que a gente está tratando, o x elevado ao quadrado. Ah, mas tem que ser t, tem que ser x? É que t, pelo menos quando a gente substitui a variável pelo t, a gente remete mentalmente, visualmente, a tempo. Né? Mas como aqui x é genérico, eu poderia simplesmente escrever assim, ó, f de t, não tem problema nenhum, f de t igual a 4,9t elevado ao quadrado. Só veja que este t que nós estamos tratando aqui é este t que nós estamos colocando aqui. Quando nós fizermos a substituição da função lá em cima, nós substituiríamos o t por 5. Mas se você analisar a nossa derivada, o valor que nós estamos passando de parâmetro para dentro dessa função, ou qualquer outra função ao qual você queira derivar, é a mais h. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou estar realmente passando duas variáveis para dentro da minha função e eu vou ter que fazer qualquer cálculo que essa função faça em cima dessas duas variáveis. Como assim? Vamos lá. Eu vou ter aqui, vamos continuar somente com o limite, tá bom? Essa daqui é a função de derivação, tá bom? Essa daqui é a função de derivação. Nós vamos continuar com ela. Não ignora o igual igual, tá? Só ignora igual. E não está escrevendo, não me pergunte por quê. Enfim, essa caneta me traiu. Vamos lá. Vamos derivar essa bendita dessa função aqui. Vamos fazer mais aqui embaixo.
Então, veja, eu vou explicar novamente. Veja que eu estou passando a mais h para dentro dessa função. Eu estou passando t, eu vou simplesmente fazer 4,9t elevado ao quadrado. Como eu estou passando a mais h, então o meu t vai ser substituído por um a mais h. Só que são dois valores diferentes e vai ficar como? Vamos lá. Eu vou continuar. Meu limite de h tendendo a zero, eu vou ter 4,9 a mais h elevado ao quadrado menos a minha função sendo somente o a. Então, menos 4,9 a elevado ao quadrado. Espero que vocês tenham entendido essa parte dos valores ao qual a gente está passando para dentro da nossa derivada. Tá bom? Então, para derivar, você tem que derivar dessa forma. Você tem a sua função. Dentro da sua função, você vai passar essas duas variáveis, a mais h. Tá bom? É um a mais h mesmo. Simplesmente são dois valores que estão sendo somados. Ah, eu poderia colocar x mais y? Poderia. Só que ou o x ou o y teriam que estar tendendo a zero. E esse valor que está tendendo, né? Então, por exemplo, eu substituí o a pelo x e o h pelo y, por exemplo. Então, aqui, se eu fizer essa substituição direta, né? Então, aqui teria que ser qual? Teria que ser o x, e aqui embaixo teria que ser qual? Aqui embaixo teria que ser o y, e aqui o meu y, né? Tenderia a zero. Veja que é isso, tipo, é simplesmente só a questão das letras, tá bom? Mas imagina assim, estão entrando dois valores diferentes dentro da minha função, ao qual um desses valores eu nomeei como a e o outro valor eu nomeei como h, tá bom? Tanto faz. Você só não pode perder. Usa o a mais h porque é padrão, tá bom? Então eu vou colocar aqui isso sobre h, pois afinal de contas é isso que a gente tem. Agora, como nós temos uma função quadrática nesse bendito desse a mais h, então eu vou ter que fazer a minha substituiçãozinha. Então, limite de h tendendo a zero. Não se esqueçam que quando eu tenho a mais b, ou h nesse quase, né, igual ao quadrado, é igual a 2 vezes a mais 2 vezes a elevado ao quadrado mais 2ab mais b elevado ao quadrado. É isso. Como nós temos a mesma coisa aqui em cima, só que com letras, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter a mais h, que eu simplesmente só vou substituir, vai ficar a mesma coisa. Vai ficar a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado. Só que eu estou multiplicando ambos por 4,9. Pois, afinal de contas, o 4,9 multiplica depois que eu elevo a mais h ao quadrado. Então vai ficar como? Vai ficar 4,9a ao quadrado mais 4,9 vezes 2 vai dar 5, não, seriam 10, 9,8 a h. 9,8. 4,9 são 8, sobe 1, tá certo. 9,8 a h. E aqui eu vou multiplicar por 4,9 o quê? O h ao quadrado. Então vai ser mais 4,9 h ao quadrado. E aí eu coloco o quê? Menos 4,9 a ao quadrado. Tudo isso sobre h. Então veja aqui. Eu tenho essa baita dessa conta. E eu não tenho nenhum elevado ao cubo e nem nada do tipo. Então, por exemplo, eu tenho 4,9 e um menos 4,9. Então, esses dois aqui, a ao quadrado, tá? Tomem cuidado, porque às vezes vai chegar mais para frente, quando nós estivermos trabalhando, vai ter vai ter situações, por exemplo, assim, ó, a ao quadrado h, e vai ter situação de a h ao quadrado. Os dois são diferentes, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso. Então, eu corto esse 4,9a ao quadrado com menos 4,9a ao quadrado, porque é a mesma coisa, tá bom? Eu simplesmente, como um é positivo e outro é negativo, se cancelam, pois eles são iguais. E aí eu vou ter o quê? O que vai sobrar? Vai sobrar, continuando o meu limite de h tendendo a zero, pois afinal de contas eu não quero ter diferença nenhuma, eu quero que esse valor seja o mesmo, tá bom? E como h tende a zero, então quer dizer que a minha função ela não é contínua, tá? Mas ela tem limite.
limites, inclusive, né? Limites laterais. Pelo menos a gente pressupõe que tenha, tá bom? E aí eu vou partindo do quê? Eu vou fazer, eu simplesmente vou continuar. Aí eu vou ter aqui 9,8 AH mais 4,9H ao quadrado sobre H. Eu preciso matar esse corno que é o meu denominador H. Eu preciso matar esse número. Então, como que eu faço? Eu tenho que isolar o meu H lá em cima. Então, eu vou ter aqui limite de H tendendo a zero. E aí eu vou ter o quê? Eu simplesmente isolo o meu H aqui em cima. Beleza, eu isolei meu H. Como que eu faço para eu multiplicar por H e meus números continuarem iguais, assim como eles estavam aqui? Beleza, então eu vou cortar o H de cada um deles. Então eu tenho 9,8 A mais 4,9H, porque aqui é H ao quadrado. Se eu multiplicar H por 9,8A, vai ficar 9,8AH. Se eu multiplicar 4,9H por H, vai ficar 4,9H elevado ao quadrado sobre H. Mato esses dois H's, vai sobrar o quê? Vai sobrar o limite de H tendendo a zero de 9,8A mais 4,9H. Como eu já estou num polinômio, eu posso utilizar da propriedade da substituição direta. Eu não tenho nenhum... O meu limite, meu H... Então, quando a gente está tratando do limite, estamos tratando da variável H, não da variável A. Então, eu simplesmente substituo o meu H por zero. Qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, simplesmente mata. Então, a minha função... Meu, é muito estranho esse treco todo torto aqui. Então, a derivada da minha função x é igual a 9,8A. Literalmente, né? 9,8A. Neste caso, A, ou aqui o meu x. Né? Essa é a minha derivada. 9,8A ou 9,8, se eu fizer aqui f de A, neste caso, né, que é para ficar certinho, f de A é 9,8A. Então, assim, nós já obtivemos a derivada da nossa função, que é 9, quanto? 9,8 elevado ao quadrado? Não, 4,9 elevado ao quadrado. 4,9 elevado ao quadrado. Morreu agora é 9,8. Beleza. 9,8 neste caso aqui, como nós estamos tratando sobre tempo, né? Então seria f de t, aí ficaria 9,8t. Pois afinal de contas a função que a gente está passando lá no começo é um t. Ok? Então, se a gente voltar aqui, veja que a função que nós estamos tratando, a função original, ela é de t, então a derivada dela é 9,8t. A derivada dessa função aqui é igual a 9,8t. Se eu multiplicar 9,8 por 5, vai dar 98, metade dá 40 e 45 com 4, 49, né? 9,8 vezes 5, 49. Qual que é o valor que nós obtivemos lá em cima? 49 metros por segundo. Exatamente o meu valor que eu tenho aqui. 9,8t, né, que vai dar em metros por segundo. Veja que é exatamente o meu valor que eu tenho aqui, 49. É o mesmo valor que eu obtive. Então, assim, a partir do momento que você faz aquele cálculo, você obtém a variável. Você obtém a fórmula, né, que você vai obter qual que é a tangente, ou seja, ou neste caso que nós estamos trabalhando, né, a velocidade instantânea, a velocidade daquele momento. Ah, e se fosse t vezes 4? Né? Ah, se fosse em 4 segundos, 9,8 vezes 4. A velocidade seria de 39,2. Qual que fosse em 1 segundo? Seria 9,8. 9,8... Ah, se fosse 9,8... Ah, eu quero saber 1,781 segundos. 1,781 segundos. 17, 45, 38. E assim por diante, tá bom? A partir disso você obteve a tangente. E você sabe que em aquele determinado ponto, naquela curva com a qual nós estamos trabalhando, naquele determinado ponto, ele vai ter essa determinada velocidade. Velocidade, reação, seja lá o que for.
Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido a questão da derivação, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido principalmente essa parte aqui, que é a substituição das variáveis, tá bom? Então, quando você estiver fazendo isso daqui, você tem que realmente passar o A mais H. Ah, mas tem um cubo, tem elevado à quarta potência. Tu vai ter que escrever. Né? Não necessariamente tem que escrever, você tem calculadora, você tem o Wolfram Alpha, você tem uma porrada de coisa que você pode usar para resolver, mas em si, o que você tem que fazer é isso. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e finalmente chegamos na parte das variáveis, das derivadas. Beleza? Beijo na bunda, até mais!